A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos orar, está dando início a mais uma escola dominical pela graça de Deus, bondade dele, concessão, misericórdia. Nós não merecemos e ainda assim ele nos concede a oportunidade de percebermos a verdade e abanarmos o nosso caminho com aquilo que nós compreendemos. Senhor Jesus, meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, Pai, em cuja santa presença nós estamos, glorificado é o teu santo nome, bendito é teu nome, bendito é aquele que vive e reina para todo sempre. Senhor Deus e Pai, os nossos pecados estão diante de nós e nós os confessamos a Ti, Pai. Temos o desejo enorme de realmente não praticá-los mais, Pai, mas ainda assim nós pecamos contra Ti e praticamos, Pai. Te pedimos, Senhor Deus amado, que a Tua misericórdia seja com a nossa vida, não nos lance fora da Tua santa presença, não retire de nós o Teu Santo Espírito, Pai. Criando na nossa vida, Pai Santo, o homem observável por Ti, a mulher observável por Ti, cujo coração do Senhor se deleita, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que possamos ter a nossa mente aberta, ungida pelo Teu Santo Espírito, para entendimento, para percepção da Tua palavra, porque os dias são maus, Pai, e em nome de Jesus Cristo nós já Te agradecemos pelo que o Senhor irá falar nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Nós falamos na última semana, na semana anterior não teve, por causa da votação. Nós finalizamos a ressurreição dos mortos, não lembra? Então, houve um entendimento acerca de toda essa doutrina que nós nos baseamos em que capítulo de Hebreus? Quem é que lembra? Todo o estudo, desde que a escola dominical começou, baseado em que capítulo de Hebreus? 6. Hebreus 6, não é isso? Versículo 1 e 2. Ele diz assim, olha, não lancemos mais aquilo que é rudimentar, aquilo que é básico, aquilo que é estrutural. Porque é impossível, olha, uma pessoa, eu estou falando com as minhas palavras, é impossível alguém conhecer tudo isso que nós estamos conhecendo e recair. Lembra dessa palavra? É impossível serem renovados para arrependimento, é impossível recair. Desculpe. É impossível renová-los para arrependimento. Por quê? O arrependimento cotidiano nosso, não vou falar de arrependimento, mas estou citando agora, ele é normal, você se arrepende das coisas, mas o arrependimento diante de Deus é um só. Você se arrepende. Você não se arrepende diante de Deus, aquele arrependimento que Ele recebe, todo dia. Ah, eu estou arrependido de novo. O arrependimento é de uma ação morta, não é isso que diz Hebreus? Então, quando chegou na ressurreição dos mortos, nós nos aproximamos ao resultado. Você reparou? Que é tudo uma linha do tempo. Arrependimento, não é isso? Então, vamos ver. Arrependimento seguido de quê? Vamos embora, o segundo. Fé em Deus. Os irmãos lembram? Tem que ouvir, porque senão... Isso aí. Vocês ficam assim, ó. Arrependimento, fé em Deus, não é isso? As doutrinas. A doutrina dos batismos, que está no plural, dos batismos, ou de batismo. A doutrina da imposição de mãos, tudo uma sequência que faz parte da vida nossa com Deus. Da ressurreição dos mortos e paralelo do que nós vamos estudar hoje. Vamos começar a estudar hoje. Para falar de juízo eterno, eu vou pedir que os irmãos já deixem aberta a Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo 12, vamos deixar a Bíblia aberta ali. Daniel, capítulo 12. E enquanto os irmãos estão abrindo a palavra, é muito fácil chegar e começar uma dissertação sobre o tema, assim, ó, juízo. Juízo eterno, julgamento, tanto faz juízo como julgamento. Os irmãos estão entendendo? Isso. Julgamento ou juízo, tanto faz. Ah, porque o juízo é isso, é aquilo, é aquele outro. Não. A pergunta é,
como chegamos ao juízo? Quando falo chegamos, é como se cada indivíduo dos bilhões e bilhões e bilhões que comparecerão diante de Deus fizesse uma pergunta assim: como eu cheguei aqui? Não, como isso está acontecendo comigo? Então não podemos estudar somente o tema. O que fez com que eu chegasse aqui ao juízo de Deus? Juízo. A diferença do incrédulo para o salvo, para o lavado e remido, para o selado, é que o selado vive a vida dele toda com que esperança? Alessandro, com que esperança que ele vive? Breve. A salvação de Jesus Cristo. Então ele aguarda o quê? Vida eterna. E para ter vida eterna tem que ter o quê? Somente O o juízo. Não. Para você gozar a vida eterna, lembra que nós estudamos? A Como é que você vai sentir a vida eterna? Se você não for o quê? Remido. Com R também, mas não remido. Nós estudamos, foi tema. O que tem que acontecer? Adianta somente morrer e ir lá com o gosto de ficar lá dormindo? A ressurreição, lembra? Eu estou recapitulando tudo. Lembra que a ressurreição é para você sentir. Lembra? Na casa do meu pai há muitas moradas, não é isso? As ruas, você tem que pisar. Então, lembra do corpo que nós comentamos? Do corpo que tem o poder de adentrar aonde Jesus está? Sim. Os irmãos lembram disso? Lembra, irmã Elizabeth? Então, essa sequência é importante os irmãos entenderem. Assim, mas nós já estudamos, sim, mas resumidamente. Então, o cristão, aquele que Deus conhece, não vou dizer aquele que afirma, não. A Bíblia não fala? O Senhor conhece os que são seus, não é isso? Paulo falando para Timóteo. Ele fala, Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece tendo esta garantia. O Senhor conhece os que são seus. E os que são seus têm uma função. Quem é que lembra nesse versículo? 2 fundamentos. O Senhor conhece os que são seus e os que são dele praticam o quê? Uma ação. Afastam-se do mal. Isso, afastam-se do mal. Então, se eles se afastam do mal, eles escolheram um caminho. Não escolheram? O mal pode interceder a eles na hora. Mas o Senhor fala assim: Senhor, não os peço que os tire do mundo, mas que o quê? Quem lembra? Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Livrar do mal, da ação do mal, porque é implícito nisso. Então o cristão morre já sabendo que será ressuscitado, que ouvirá a voz do Senhor chamando: vem para mim. Com o corpo sentindo ilimitadamente tudo. E o ímpio? Ele morre pensando em alguma coisa? O condenado, o condenado, aquele que partiu sem julgamento e já está condenado, tipo o rico lá no Hades. Ele, antes de partir, ele pensou em alguma coisa? Não. Acredito que não. E vamos supor que passou alguma coisa na cabeça dele. Olha só, não adianta querer falar de juízo final se você não fizer uma pergunta. Se o ímpio vai fazer essa pergunta, não, peraí, não é para eu estar aqui, não é isso? Não, que isso? Esse lugar é para mim? Isso está reservado para mim? Vocês acham que eles morreram pensando nisso? Para onde eu vou? O que vai ser da minha alma? Pensem bem. Se ele é ímpio, ele não crê, então... Não, mas na verdade, então, ímpio. Quando falar ímpio, tem uma diferença da palavra ímpio para o cego, mas ambos cometem impiedade. Quando a palavra de Deus considera ímpio, é o que literalmente vive com perversidade no coração, que nós vamos falar dessa palavra. Se você juntar tudo o que acontece, a perversidade também acontece em muitos que proferem o nome do Senhor. Então, quem é que enxerga uma pessoa como ímpio ou como lavado e remido? Quem é? Não sei. Isso, porque ele diz que ele conhece os que são seus, é isso? Tudo bem. Abrir Daniel, capítulo 12. Isso. Eu vou pedir, na hora que vocês forem ler, quem está de máscara, tira a máscara para ler bem alto, tá? Aqui. Sempre que atrasa é o que está dando estudo.
Eu vou pedir assim, Joyce, lê o versículo 2. Só o 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e para o nojo eterno. Vergonha o quê? Nojo eterno. Nojo. Irmão Beth, o que é a tradução diferente? Assim, um pouco diferente isso. Para poder ler também. Desespero. Pode ler na tua. Lê o 2, tadinho. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, 700 anos antes do Senhor, mais ou menos, antes do Senhor, 600 anos, antes do Senhor, o nascimento de Cristo, o advento da vida do Messias, o Senhor proferiu para ele uma situação que é a base do Evangelho e a figura do livramento do que Deus quer livrar os irmãos. Apresentou para os irmãos. Muitos ressuscitarão, não é isso? Como é que é? Uns para quê? Para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todo mundo é parecido com esse versículo, não é isso? Não tem nada diferente não. Então, falar da vida eterna é corriqueiro. Todo mundo comenta a vida eterna. Existe no coração de todos, para não ter que fazer acepção, porque não é o Senhor que conhece os seus, vamos ficar com isso na mente. Todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai. Baseado numa coisa que é totalmente mentirosa. Quanto mais abençoado eu sou, mais sinal de que eu vou para o reino de Deus. Guardem isso, hein? Isso nós vamos provar biblicamente. O Senhor está me esperando. Olha, Deus tem sido na minha vida o tempo todo. Olha, Deus tem sido comigo. Olha, o Senhor nunca me deixou passar uma necessidade. O Senhor tem alargado o meu caminho, as portas têm aberto para mim, tem se aberto para mim. Então isso acaba virando o quê? Um sinal? Não, vira um estigma, não é isso? O que é um estigma? É um exemplo que está intrínseco numa situação, numa pessoa que faz uma distinção. Exemplo, você não é do Senhor, a sua vida, olha só, tu está numa porta de uma mansão, tu está sentado na calçada, na porta de uma mansão, esperando que a comida que eles forem jogar fora, isso é irônico, né? Cheguem até você, tu está todo perebento, os cães estão lambendo, mas isso não é vida para você, cara, o que tu cometeu? Você praticou o quê para Deus te colocar nessa situação? Vocês lembram, é uma ironia, lembram disso? Aquela pessoa que morava na mansão era simplesmente uma pessoa abastada e abençoada. Se for olhar pelos olhares dele, pelo olhar dele, não me falta nada. A pergunta é, quando o ímpio ressuscitar, não, peraí, não era para eu estar aqui, esse é o ímpio que tinha algum conhecimento. Tem o ímpio mesmo, o incrédulo, que esse já no inferno vai ter o tormento somado ao tormento de lembrar por que ele está lá. Porque ele fez uma escolha, ele vai lembrar, eu escolhi viver bem, mas acabou aquela vida na terra. Preste bem atenção a cada parte do que eu estou falando, porque não tem como entrar em nenhum assunto se não dissertarmos isso. Todos os estudos, se fala sobre o juízo eterno, já vai direto para o juízo. Já vai direto para o juízo. Porque Apocalipse, porque o livro da vida, porque esquerda e direita, mas ninguém questiona. O questionamento que vocês vão ver nas Escrituras, que é aterrorizante. Não, Senhor. Vocês sabiam que as Escrituras mostram partes em que as pessoas tentarão ludibriar o Senhor com argumentos. Esses argumentos, eles são usados aqui na terra. E eu vou citar. O que é viver uma vida piamente diante do Senhor? Segundo a Bíblia. Não segundo eu vivo, não. Segundo a palavra de Deus. O que é viver piamente diante de Deus? Não a palavra, mas assim, o contexto.
Qual é a vida que o Senhor quer para nós? Qual é a vida, Sandro? Tua opinião. Alessandro, qual é a vida que o Senhor deseja para você? Que eu consiga amá-lo acima de todas as coisas. Certo. E amando, correto o que você falou sobre você. E amando ele sobre todas as coisas. Acarreta em quê? Eu anular a minha. Certo. Mas ainda assim, e se ele te deu? Anula também o amá-lo além de todas as coisas? Porque se ele lhe deu, não. você pode pensar assim, eu continuo amando o Senhor e tenho isso. Sim, mas não tem Presta atenção. superestima nem a valorização que é do produto, e sim continua sendo valorizado quem me deu. Quando você tem e não tem, ó, quando você tem reticências, você sabe o que é. E ao mesmo tempo não tem, você tem alguma coisa? Não. Quando você tem tudo que parece que foi Deus que lhe direcionou e lhe deu, e você não tem a Ele, você tem alguma coisa? Não. Não. Porque tudo que você tem, até o que Deus lhe deu, vai passar. Irmã Elizabeth, vai passar. Mas as pessoas colocam assim, olha como Deus me ama, ele só falta agora, vem meu servo, você vai morrer dormindo, eu vou te levar. Por quê? Eu tenho sinais na minha vida? Tudo bem, então me explica. Dessa forma, por que o mendigo perebento foi parar no céu? Já. Porque ele era um sofredor. Peraí, então quer dizer que tem dois tipos que vão entrar no céu: o sofredor e o abastado. O problema é que nós vamos lutar o tempo todo. Agora vamos entrar no texto. Nós vamos lutar o tempo todo para comprovar de que eu mereço o céu, mas posso adquirir as coisas boas desse mundo enquanto eu não vou para o céu. Líderes religiosos, instituições religiosas pregam isso porque isso atrai a pessoa. Isso leva a pessoa a acreditar. Sopram tanto, falam tanto na cabeça, olha só, você é um abençoado do Senhor, sim. Mas vocês lembram, desculpe, do Monte Ebal e do Monte Gerizim? Está lá, se eu não me engano, em Números ou Êxodo, está no Pentateuco. Quando eles estavam passando, o Monte Gerizim era que falava as bênçãos, não é isso? O Monte Ebal as maldições. Se obedeceres ao Senhor, não é isso? Bendito serás. Vou resumir. O outro monte, se desobedeceres ao Senhor, Maldito será. Maldito. Então é bem, a gente costuma abreviar essa palavra. Deus não vai fazer. Não, o Senhor, Deus vai fazer sim. Porque Ele é justo, da mesma forma quando Ele pega você apodrecido, Alessandro, e justifica você, pega os seus pecados, ô Felipe, e de negros e vermelhos torna-os como uma branca lã, e recebe você. Isso é um rigor, é ou não é um rigor? Mas positivo. Pode falar, irmã Elizabeth. Uma dúvida que me surgiu aí em relação à obediência. Assim, eu aprendi, né, que nós temos que obedecer a Deus. Então a gente vê assim, pessoas acontecendo algumas coisas, obedecendo às vezes a pastores com algumas heresias assim, mas crendo que está obedecendo a Deus. Mas no caso aí é errado, né? Vamos excluir essa palavra errado. Não, só excluir a palavra. Eu estou entendendo o que a irmã falou. Quando nós falamos assim, isso é errado, nós também fazemos acepção de situações e nos tornamos como o quê? Com a mesma dependência de agradar a Deus segundo o quê? Fé? Quando você pratica uma coisa, segundo o quê? Sua própria vontade. Que insere obras. Mas não a obra que diz que ninguém será salvo por obras. Você começa assim, você vê o erro, não irmão falando, é errado mesmo. Mas quando eu pronuncio isso é errado, então eu também estou com uma separação na minha mente. Eu também estou com uma separação. Por quê? Quem foi que praticou isso, o que é certo e o que é errado? Que se comparou assim, eu não sou que nem você. Quem lembra nas escrituras? Falou assim, eu não sou não. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Quem é que lembra?
O fariseu que estava orando. O fariseu. Para exemplificar e responder o que a irmã perguntou. O fariseu falou assim, olha, Senhor, graças te dou, olha só, não é lícito? Graças te dou, olha a frase, tudo lícito. Graças te dou porque não sou como os demais homens, pecadores e roubadores, não é isso? Está correto, sabia? Você não agradece? Você não agradeço, Senhor, porque não sou como eles. Mas olha onde está a diferença. Foi você que se fez assim, Sandra? Não. Não? O Senhor fez assim e apresentou mais ainda a tua fraqueza, igual a daquele outro. Então ele começa a falar, faço isso, faço aquilo e faço aquele outro. É um quantitativo em relação a outros que não fazem nada. Daniel, olha bem, nós vamos continuar com a resposta. Essa perguntinha vai até o final. Daniel, o anjo falou para ele, Daniel, no final ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. É a primeira vez que se apresenta literalmente o Evangelho. O resultado do caminho com Deus. Então muitos não criam nisso, que eram os saduceus, não criam na ressurreição. Achavam que era uma figura isso aí, e que na verdade o gozo seria já direto assim, eu morri e já estou com o Senhor. Entendeu? Existe um ponto da vida da pessoa em que ele se arrepende, a fé age junto com ele para arrependimento, ele é recebido pelo Senhor e diante dele se apresenta um objeto, uma coisa, diante dele, que a Bíblia chama de porta. Na verdade, porta. Os irmãos vão ficar surpresos com uma coisa. As duas não estão uma do lado da outra. Não estão. A Bíblia não fala nada disso. Tem gente que pinta igual com uma porta estreita e uma porta larga assim do lado. Não é uma escolha. Nós vamos ver biblicamente que quando uma pessoa encontra uma e é verdadeira, a situação ainda não está completa. E quando uma pessoa encontra outra e é falsa, a situação ainda não está completa, definida. Abram, por favor. São dois textos que falam a mesma coisa. Então eu vou pedir para os irmãos abrir e marcar com a mão assim, ó. Mateus 7 e Lucas 13. Aí, então a gente vai saltear. Nós não estamos falando que é uma pergunta no coração, nós estamos alegorizando, que deve ter uma pergunta, por que eu estou aqui? Eu não mereço estar aqui. Vocês acham que quem, por exemplo, vive uma vida errada, seja qual for, vou falar de uma coisa bem perigosa, quem vive na vida do crime, por exemplo, quando o resultado da vida do crime aparece, ele se arrepende. Mas esse arrependimento, ele é verdadeiro? Sim, por uns minutos. Quando ele se vê livre da situação, ele volta a fazer o quê? Praticar as mesmas coisas. Porque tudo que eu quero é me livrar disso. Eu não me arrependo por ter literalmente usufruído segundo o desejo da minha carne. Abriram aí? É Mateus 7 e Lucas 13. Todo mundo achou? Sim. Aí. Aqui. O versículo 13 de Mateus diz assim: entrai pela porta, o quê? Estreita. Porque, Joyce, Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. calma. Vocês vão ver Mateus e Lucas falando o mesmo assunto e mostrando visões assim, que vão se somar uma com a outra. Tem como virar para outra, irmã Elizabeth? Vocês aí tem como virar para outra? Sim. Então vamos fazer assim, ó. Vê se dá para marcar assim, ó. Vai ficar indo para uma e para outra. Eu vou pedir o Alessandro, repete o versículo que a Joyce leu e a irmã Elizabeth lê
o de Lucas 13, 24 e 25. Espera aí, deixa eu marcar aqui também. Lucas 13. Vamos ler o 24 e 25. Então vamos de um lado do outro. Deixa eu... Só um minutinho e colocar aqui. Isso, Mateus 7, 13, 14 e Lucas 13, 24 e 25. Então lê, Sandro, o texto de Mateus, o primeiro. E depois o irmão Beste lê o primeiro versículo 24 de Lucas, 13 e 24. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Elizabeth. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Comparem, vai Sandro, de novo, não é fácil, não é simples, não é assim, a porta estreita. Vocês vão ver, uma coisa terrível. Vai, Sandro, lê de novo E irmã Elizabeth, já se prepara para ter um comparativo, assim, não explicar, mas na mente. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Vem cá, para, só um minuto. Falou mais de que porta aí, nesse versículo? A porta larga. Certo, agora compara. Irmã Elizabeth, vai, lê, Lucas. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Falou mais de que porta agora? Estreita. Isso. Reparem bem a ênfase. Um deu ênfase na porta larga. Com que ação, Sandro? Está aí. A ação da porta larga. Ação. No texto. Ela conduz à perdição. Não. Antes um pouquinho. Entrai pela porta estreita. Não. Isso. Porque larga. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Isso. Ele continua. E são muitos os que entram por ela. Como? Por que Mateus está dizendo que são muitos que entram por ela? Porque escolheram? Porque é uma facilidade, né? A porta larga não é mais fácil. Mas eles não sabem. Quem está aí nessa posição não sabe da porta estreita. É um mistério glorioso. Eles vão ver pelas escrituras. Eles vão ver. Sabe? Não sabe. Você se depara com a porta. Mas o que seria assim essa porta larga? Olha o que ele acabou de ler. Muitos são, repare nessa frase, muitos são que entram por ela. O que dá a entender isso? Gente, tá vendo aquele caminho que tem aquela ponte quebrada lá na frente? Rapaz, é um monte de gente que acaba pegando esse caminho. O que eu quero dizer com essa frase? Eu acabei de falar. Preste atenção na frase. Tá ali, vocês têm que entender isso aí. Muitos são. Não é uma indagação com uma surpresa. Você não faz ideia de quantos entram por essa porta. Aí vocês poderiam pensar o quê? Eles estão enganados, não é isso? Eles estão assim, não sabem o que está esperando eles no caminho, porque a porta abre para um caminho que conduz à perdição, ruína. Agora, vocês vão entender. Lê o teu... fechou? É para deixar marcado, que vai ter que fazer um comparativo. O de Lucas agora. Só lembrando que a gente está lendo o 13, mas também tem o 14. Não podemos ir para lá ainda, entendeu? Vai. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso. Comentamos essa condição. Agora, quando há algumas Bíblias, aí está porfiai. Porfiai. Então. Esforçai. No original. Esforçai. Isso, esforçai. Ô Cida, no teu está como? Porfiai. Isso. Quando fala porfiai, alguém pensa logo em porfia, em briga. Mas a palavra é intermediária. Discutem e não é um empurra, não. Todos podem chegar de uma forma ou de outra a essa porta. O problema é que quando você chega nessa porta, agora eu vou fazer uma alegoria da situação. Não se escandalizem com isso.
é como se ela fosse mágica. Peraí, mas eu estou vendo alguma coisa. Ó, você chegou à porta, estreita. Muitos procurarão entrar por ela e não conseguirão. É isso que diz aí? Não é isso que diz? Conseguirão. Não poderão. Não poderão. Eles não querem entrar? Quero. O que está impedindo ele? Por favor, não respondam logo. Apenas pensem. É uma pergunta retórica. O que está impedindo eles? Ou o que impediu? Ou qual foi a surpresa que eles tiveram ao chegar nessa porta? Porque ela é estreita. Não, porque o caminho foi errado. Olha, estreito, na Bíblia está dizendo estreito. Só que quem é que enxergou a porta estreita? Para ela ser estreita. Está lá uma placa? Essa é a porta estreita. Não seria dificuldades para... Não, vamos lá. Tem alguma placa dizendo porta estreita e porta larga? Não. Eu olho para uma porta, assim. Não tem outra porta para comparar. Lembra que eu falei que as duas não estão uma do lado da outra? A Bíblia fala em achá-las, não é isso? Então o que faz eu achar que uma porta é estreita se eu não tenho uma outra do lado? Pense. Quando eu sou enviado, Calma aí. O salvo enxergou, chegou assim e falou assim, é essa porta, porque ela é estreita. É uma alegoria, eu quero botar os irmãos para pensar. A porta, aquela porta minha lá, ela tem 80 centímetros lá. Por que eu consideraria ela uma porta estreita? Caso eu considerasse, essa porta é estreita. Porque pode ter outra maior. não, porque na hora de passar, Não é passar para o dentro de caminho é dificuldade. difícil. Não. O que me faz considerar, se eu estou na minha casa, assim, vou trocar essa porta. Essa porta é estreita. É porque não dá para passar coisas mais largas, não dá para passar coisas que eu gostaria de passar, ela é mais estreita, passa apenas... Tá bom, mas eu nunca medi nada ali não. Eu só olhei para ela e falei assim, não é que alguém vai chegar e vai ver. Talvez não dê para passar. Por que ela tem esse título? Por que Jesus colocou esse título? Porta estreita. A Bíblia não fala que é uma do lado da outra, irmãos. Não fala. Fala de encontro. Não seria dificuldade para passar por ela, assim, no sentido de Tá chegando. dimensão? Está chegando lá, mas nós nunca vamos ter certeza. Mas nunca será uma mentira nem uma coisa errada de pensar. Porque a certeza mesmo está no mistério dessa palavra. Essa é a certeza evangélica. Certeza do mistério, sim. Mistério é alguma coisa que é oculta para todos, para uns, ou mistério, aquilo que é revelado somente para uma pessoa. Como considerado mistério, quem é que sabia a verdade, que estava falando? O Senhor, o próprio Isso, o próprio Jesus. Porque para entrar por essa porta estreita seria assim, necessário renunciar a alguma... Lê o versículo anterior. O versículo anterior é esse, que eu não citei. E disse-lhe um, Senhor, são poucos que se salvam? Aí pronto. Essa pergunta, irmãos, eu vou bem devagar, sabe por quê? Não vamos correr. Porque estamos... Não, vamos entender isso. É sério demais, é seríssimo. É sério. São poucos os que se salvam. Não, foi feita a pergunta. Se são poucos os que se salvam, então a porta é estreita, então visivelmente a porta é bem estreita mesmo. Eles Poucos não se salvam. Mas eles não sabiam da porta ainda até fazer essa pergunta. Passa ninguém. Não sabiam da porta ainda. Lembra que não foi feita uma pergunta aí? Não foi, Jorge? Feita uma pergunta? Sim. Então, Senhor, são poucos que se salvam, ou seja, com quem está falando está andando com quem? Com o Senhor. Com o Senhor. Tu acha que ele perguntou isso pensando nele? Não. Ele estava com o Senhor, ele estava assim, Senhor. O meu está garantido. Não, mas não o meu, mas ele pensou assim, como é que eu vou dizer? Tipo assim, Senhor, olhando para um lado e para o outro, não se salva muita gente não, né? Não só se salvam os que passam por essa porta, é isso? Não, ele não sabia de porta ainda. Entendi. Ele não sabia de porta, é isso. Ele não sabia. Aí Jesus responde, solta sua irmã, vai, lê o versículo. Cadê? Não, o primeiro de novo. Não tem como sair dele ainda. E disse-lhe um, Senhor, são poucos que se salvam? Aí completa, aí Jesus completa. E ele lhe respondeu, o fiel por entrar pela porta Para. estreita. Ele não diz que são poucos ou são muitos, inicialmente. Ele diz o seguinte, você vai ter essa resposta
como você perceber por você mesmo, que vão fazer de tudo, as situações vão fazer de tudo para que você amenize isso. Ou seja, a Bíblia, o grego quando fala porfiar, ou seja, eu luto contra o meu entendimento. Olha só, eu percebo de outra forma, mas o certo é você perceber desse jeito. Preto é preto, branco é branco, pedra é pedra e pau é igual. Não, não é. Não é. Existe um engano nisso. Quando se apresenta e vê a porta estreita, é a avaliação seguinte, ó. Não tem como eu passar, não. A Bíblia não está dizendo que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão? Sim. Vão desejar, olha bem, vão desejar. Mas para explicar isso, vocês têm que lembrar da parábola do semeador. Tem uma terceira mão? Vocês vão ter? Não, sério, vou precisar. Tem uma terceira mão possível? Abre na parábola Não vamos para a parábola do semeador, não. Vamos primeiro para a parábola do rico insensato. Porque lembre-se que as pessoas chegaram e tentarão entrar por essa porta. Ela não tem título de estreita ainda. Muitos tentarão entrar por ela, por essa porta que eu digo que é estreita para essa pessoa. E não conseguirão, mas haverá o desejo de entrar por ela. Então são dois tipos de pessoas também. Os que tentam entrar pela porta estreita e não conseguem, e os que literalmente, desafortunadamente, entraram pela porta larga. Ambas recebem as condições de Deus. Vocês vão ver agora. Bíblico, sabe? Bíblico, coisas que as instituições ocultam das pessoas, ou talvez nem saibam. Nunca perceberam com os ouvidos, nunca olharam com os olhos, nunca se entrou no coração deles isso. Vamos abrir, olha só, Lucas 12, versículo 13. É logo depois logo antes. Lucas 12, versículo 13. Abriu? Aí, olha só. A parábola do rico insensato. Lê, Alessandro, por favor. Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me instituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Tá, tudo bem. Um minutinho, Silvia, lê o mesmo versículo que o Alessandro leu. Esse não do início, não, esse é o último agora. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Para. Consiste. Depende. No grego é isso aí, depende. Mas só que essa palavra vida não é bios. Lembra da vida? Zoe. 222. No grego. É o número dela. No léxico grego. 2222. Nunca vou esquecer. Zoe. Vida dada por permissão da parte de Deus para você. Vida plena e abundante. Já vivida nessa terra com as situações celestiais. Dependente totalmente da mão e guia do Senhor. Vida preparada, irmã Elizabeth, para ser recebida em sua totalidade e plenitude no reino de Deus. Zoe é a palavra, não é bios. Então, a vida de um homem que ele precisa não consiste nos bens, não é isso? Sim. Continua, deixa eu ver aqui, continua Joyce, por favor. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Guardem isso, ó. Bênção do Senhor. Produziu com abundância. Continua. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Um pouquinho. Da parte maligna que tem nesse mundo, não tem os devoradores, os destruidores, não importa, não vou falar demônio, não tem toda a malignidade e negritude das trevas. Então, quando uma coisa produz com abundância, veio de quem? Não importa a situação. Veio de quem?
Olha, produziu com abundância. Veio do Senhor. Lá, meus tios lá da roça, eu passei uma plantação de essa fruta que dá só no inverno, né? Morango. Nossa, perdi a vista. E ele, olha, esse ano, que maravilha. Produziu mesmo muito. De quem veio essa produção? Veio do Senhor. Do Senhor. O que vem do maligno é somente o que é? Destruição, traça, não é isso? Ferrugem, preste bem atenção nisso. Tudo que é ruim. Então ele está dizendo assim, ó, o meu setor, a herdade, ou seja, o campo dele, produziu com abundância. Aí o que ele fez? Silvia, lê o outro versículo agora. Que é o 17? Não. 18. E disse, farei isso. Não, perdão, o 17 diz que ele falou assim, ó, poxa, eu não tenho onde botar mais comida. Eu não tenho mais onde botar. Então estava além, muito além do que ele, o quê? Precisava. Isso. Do que ele precisava. Continua, Silvia. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Para. Lembra o que o senhor falou? A vida, Zoe, a vida que realmente vocês devem conseguir, não depende disso. Mas vocês recebem da parte de Deus. Quer ver? Vamos lá. Deuteronômio 28:8. Ah, agora falta dedo, né? Quem tem canetinha aí que está se dando bem, né? Não acabou, já. 28:8. E a Joyce, 28:8, vai. Nós estamos falando, estamos na porta, hein? Não achem vocês que o estudo perdeu o rumo. Estamos literalmente de frente para as duas portas. Não uma do lado da outra. Alessandro deu o azar de chegar na porta larga e Irmã Elizabeth deu também um azar de chegar na porta estreita. Acharam que fosse falar sorte, né? A sorte seria entrar pela porta estreita. É isso aí. Chegar diante deles, muitos vão chegar. Vamos lá, lê. Quem achou? Quem pode ler? Deuteronômio 28:8. Qualquer um pode ler? Pode ler? Pode. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Vem de Deus ou não vem? Bem, Certo. Irmã Elizabeth, Salmo 144:13. Quer dizer, todo mundo, mas a Irmã Elizabeth vai ler 144:13. Então a gente não vai voltar mais para aí não, tá? Para esse Deuteronômio não. Salmo 144:13. O Deuteronômio fala que eu encherei os vossos celeiros. Quem encheu o celeiro do rico? o Senhor. Foi o Senhor. Leia, Irmã Elizabeth. Para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas. Isso. Quem tem celeiro na palavra dispensa? Joyce. Celeiro. Hã? Lê então. Só para colocar, só a metade dele, do versículo. Só para Os nossos celeiros estejam repletos de todo tipo de provisão. Isso. Em outro salmo que eu não anotei, diz assim: o Senhor ordenará a bênção nos vossos celeiros e em tudo que colocarem as vossas mãos. Não é isso? Então tudo isso vem do Senhor. Mas o interessante é que Salomão fala, citando as mesmas coisas, e fala que tudo isso é o quê? Vaidade. Jerônimo, foi o Senhor que falou. Então ela passa a ser vaidade a partir de quê? De que ponto? Que o ser humano superestima. Fazendo com que a vida dele consiste de receber, de dizer que ele é do Senhor, porque a vida dele é uma vida abençoada. Abastado. Isso. Não, porque a vida dele é uma vida abençoada segundo os olhos dele. Abastada segundo a situação. Não ajuntai, volta lá para o texto do rico. Você parou no versículo, do rico. 18. Foi 18?
Voltaram? Ele decidiu, ó, 18. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. O que aconteceu com ele nesse momento? Começou a acontecer com a vida de um homem que o Senhor o abençoou. Ele começou a agir com avareza, ele queria proteger tudo que ele tinha. Quando o maná vinha, sabe? Ele vinha já para a semana toda? Não, por dia. Exceto... A oração do Pai Nosso, quando fala na provisão, fala que parte? Silvia, qual é a parte da oração do Pai Nosso que fala sobre o pão? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Não fala da manhã. O pão de cada dia dá-nos hoje, o dia de hoje. Ele deu o pão. Lembre-se da frase de Jesus que falou assim: a vida do homem, a salvação, a herdade dele no céu não depende disso, mesmo que vocês recebam do Senhor. Não depende. Porque aquilo que você recebe do Senhor acaba, uma ironia, fazendo você esquecer do caminho dele. Exemplo: se o celeiro produzir com abundância, no capítulo 58 de Isaías fala assim: quando eu quero que vocês se aproximem de mim, eu não quero que vocês se mostrem religiosos. Ó Senhor, graças te dou porque tem salva a minha vida, tem segurado a minha vida, tem sustentado a minha vida. Não, eu quero principalmente que você faça o quê com relação ao faminto? Tem uma palavra-chave. Alimento. Não? Aqui. Divide. Reparta. Repartir é bem mais profundo do que dividir. Reparta. As duas mãos pegam a mesma. Aqui, ó, toma aqui. Igreja primitiva, que a Joyce ficou surpresa de ler. O que chamou a atenção, Joyce, você lendo Atos, que você comentou comigo? Que os que tinham mais terras, eles vendiam as terras para dividir com os outros mais desafiados. Vocês acham que o governo não ia se levantar contra? Uma sociedade que não depende da política, não depende do dinheiro, não depende de nada. Autossustentável. Ou seja, tudo é comum, meu irmão Alessandro. A partir de hoje você é igual a mim. Mas eu não fui abençoado pelo Senhor? Não é direito meu de, se o Senhor me deu para mim? Sim. Ah, não, João, não, o Senhor deu para dividir, não. Ele deu para você e você, conhecendo Ele, age dessa forma. O Senhor me deu e deu para vocês o meu intermédio. A igreja primitiva vivia desse jeito, tudo era comum. Lembram de Ananias e Safira, aquele casal que vendeu um terreno caro? Lembrando, porta estreita e porta larga. Não pense em você, para onde ele está indo? Venderam a propriedade e ficaram assim: poxa vida, eu já faço parte da igreja. Mas agora que eu vendi a propriedade, tudo é comum, né? Já estava com Satanás, já tinha enchido o coração, porque tu pensa assim: não é certo eu fazer isso, eu tenho que ir lá e dividir. Então, a Bíblia fala que era voluntário, já era assim: ó, tudo que tem aqui é para vocês também. Ele chega e fala assim: ó, tá aqui o valor da propriedade, não é isso, filho, Joyce? Né? Sim. Tá aqui. E imediatamente o Espírito revela a Pedro, ele fala assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Quem encheu o coração dele? Satanás. E era um homem com um coração o quê? Segundo a igreja, mudado por Deus. Por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração? Qual foi? Partiu de uma maldição isso? Essa situação dele, dessa decisão? Partiu de quê? Ele querer... Não, volta. Partiu de uma maldição? Não. Então partiu de quê? Da inveja. Não. Partiu da bênção. Ele não vendeu uma propriedade, se ele vendeu porque ele tinha condições. Sim. Então ele vendeu. Então partiu de tudo aquilo que Deus nos deu. Preste atenção agora. A Bíblia fala: vigiem, porque dessa forma estão vivendo todas as pessoas aí fora. Como, irmão João? Dependendo de bênção? Não. Enganadas. Mas ele não ficou com inveja daquele que vendeu e distribuiu e quis fazer o mesmo? Não, já era comum. Só que quando ele olhou assim, falou assim: poxa, eu tenho. Ele considerou como um título. Ou seja, eu não quero perder a chance. Já era pecado de depositar os pés dos apóstolos. Eu não quero perder essa chance.
mas ao mesmo tempo eu gostaria de ficar com uma parte. Essa parte alguém veria? Não. Já ouviram falar de caixa 2? Sim. Aí, outra hora com contabilidade, já sabe o que é isso. Vou fazer um caixa 2 aqui. Hoje ficou até obsoleto, já tem 3, 4. É isso. Só. Entendeu? Mas a chave está, por que deixou Satanás encher o teu coração? Tendo a propriedade. Não estava em suas mãos, você não fazia o que queria? Calma, porta estreita, literalmente estreita. Qual foi a palavrinha que eu citei horrível no começo do estudo? Com relação ao coração. Que foi que Balaão foi o primeiro homem a ser chamado disso. Eu acho que você vim para te matar um coração o quê? Não. Qual era o adjetivo? Você tem um coração? Quem lembra? Começa com P e termina com E verso. Essa palavra é muito importante. Perversidade, no sentido geral, tem 5 ou 6 traduções diferentes. É você fazer o seguinte: eu quero viver com Deus, mas é lícito, olha o engano, é lícito que eu tenha também isso. Ué, então por que tu não faz? Mas eu tenho que arrumar um jeito. Por quê? Porque no fundo eu sei que o Senhor não quer. Lembra, a vida do homem não consiste, não depende disso não. Dependência, entenda, guarda essa palavra, dependência, nós não dependemos das bênçãos de Deus. Porque isso, Jerônimo, para a vida eterna, não. Onde foi quebrado isso que nós citamos aqui? Vamos voltar, que nós citamos? Onde foi quebrado isso? Eu não dependo de que vou herdar a vida eterna, de que tenha sinais na minha vida que o Senhor me segurou em tudo. Quem que eu citei aqui? Da parábola? De Lázaro. Não, de Lázaro. Isso, ele tem nome. Ele é chamado pelo nome. Lázaro está lá. Lembra, não depende. Tem que guardar essa palavra. Jerônimo, a porta estreita já está lá longe. Não, nós estamos diante dela. Ele tendo a propriedade, ele simplesmente colocou no coração assim: olha a perversidade, eu já caminho com o Senhor, já está longe dele há muito tempo. Não se subestimem. Quando você chegar a perceber, eu acho que eu estou fora dos caminhos do Senhor, você já está totalmente fora. Não se percebe na hora, não. Você vai se enredando, e daqui a pouco a sedução das coisas que você acha lícito ter começa a ter choque, você começa a brigar, a discutir com as pessoas dizendo que é lícito. Aí entra a palavra porfiai. Tampem os ouvidos, não ouçam isso. Não vão conseguir entrar na porta que conduz à salvação, da qual, para vocês, ela é estreita, se vocês ficarem lembrando das coisas de vocês aqui nessa terra. Colossenses capítulo 3. Se estás mortos, já ressuscitaste com Cristo, quem é que pode pronunciar o restante? Buscai o quê? As coisas de cima, do alto. E não As que são da terra. pensai nas coisas do de cima, do alto. Porque vocês já estão vivos e vivificantes. É isso que diz? Mortos com Cristo. Mortos. Jerônimo, chegamos a acontecer? Sim, chegamos. Muitos procurarão entrar. Tu acha que o abastado, abençoado por Deus, ele não quer ir para o céu? Mas o que aconteceu com ele no caminho para ele não conseguir entrar pela porta estreita? Tinha algum aviso na porta? Para isso nós temos que lembrar da parábola do semeador. Porque, irmãos, o juízo eterno é resultado de todo o evangelho. O que significa a palavra evangelho? As boas novas. Boas novas. Podiam ser somente novas, né? Estes nos tragam novas, não é isso? Mas elas são o quê, irmã Elizabeth? Boas, Joyce. Deixa eu saber um pouco disso. Os discípulos Por favor, me lembre, que eu posso perder o fio da meada aqui agora, que eu só não estou falando. Como pescadores, antes de serem discípulos, eles estavam pescando e estavam literalmente dependendo da pesca. Beleza. Não pescaram nada. Pela manhã o senhor vem e faz assim: me preste o barco. Certo. Bom, agora pode ir lá. Agora lança o mar e lança a rede. Beleza. Pescaram muito, ao nível de que naquele momento o problema financeiro, de alimentação já foi resolvido. Pronto, agora larga tudo e vem. Eles largaram. Não, mas o problema está nessa frase um pouquinho equivocada que você falou. Jesus mandou largar, falou assim: vinde após mim e eu vos farei o quê? Pescadores novos. Ele não falou um minuto nenhum que eles deveriam largar.
Não, estou citando para chamar a atenção. Não falou. Jesus nunca tocou o assunto, a não ser depois. Senhor, deixa primeiro eu organizar os peixes aqui. Não é isso? Não pescou? A empresa deles não cresceu da noite para o dia? Era uma empresa. Eles eram sócios, Tiago, João. Aquele que botar a mão nos peixes, olha só, aí ele fala, não é digno do reino. A Bíblia fala que eles largaram tudo, não é isso? E seguiram a Cristo. Mas Pedro era casado. Como fala seguiram a Cristo? É como se a família entendesse a loucura. O tempo todo com o mestre, seguindo e sendo preparados para conduzir a vitória do reino dos céus, chamada Igreja do Senhor, noiva, a qual o noivo receberá. Aí, continuando, continua o ciclo do rico e sensato, está aí aberto? Não, já saiu, já me marcou. Qual versículo? O versículo nós paramos no... Acho 18, né? Não, o 18 foi lido. Repete o 18, vai. Ele disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Pronto, agora o 19. Eu direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ixi, chegou a porta estreita para ele. Como eu vou passar? O que ele falou? Alma, você tem que... Alma significa o quê? Alma. Aí ele falou assim, alma, quando ele fala assim, alma. A vida dele. Isso, pronto, só isso. A vida, não é isso? Você está segura por muitos anos, porque ele iria morrer, não é isso? Sim. Mas ele contava que fosse morrer logo. Naquela noite não. Irmã Elizabeth, você acha que ele contava, ele fez planos assim, eu devo morrer amanhã? Pelo menos eu vou deixar isso para alguém. Alma, se alegra, para com isso. Você tem bens para muitos dias, não é isso? Olha o que Satanás colocou no coração dele. Você tem bens, então, lembrando, voltando para um pouquinho antes que Jesus falou, não vos enganeis, não é isso? Guardar de toda espécie. Outra coisa, tem uma tradução que fala assim, bota-se a minha, bota aqui, espécie. Todo tipo de cobiça. Qualquer um. Até aquela que você acha lícito, mas é lícito, irmão. Por quê? Lembra que eu falei, as palavras vão tudo se juntando, né? Perverso. Coração perverso, Beth, eu sei que é ilícito diante de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, Paulo fala. Você olha e o coração perverso fala assim, Balaão, eu te dou esse saco de dinheiro, quem conhece a história, se você amaldiçoar o povo. Quando ele caminhou porque Deus mandou, ele vai lá. Não é isso? Mandou. Mas no meio do caminho, o Senhor viu o coração dele, que ele queria dar um jeito de pegar o ouro. Por isso que Judas fala, erro de Balaão. O erro dele foi esse. A perversidade do coração é quando você quer tornar santo aquilo que é impuro. Exemplo, quantas vezes duas pessoas cristãs conversam, e essa porfia, essa disputa, não vou ouvir isso. Como que não? Nós podemos viver os bens dessa terra, sim. Não, eu não vou viver. Mas olha só, é só você tomar cuidado, eu não conseguirei. Eu não conseguirei. Voltando para Gênesis, um pouquinho. Quando Sodoma e Gomorra e as demais cidades foram destruídas, o anjo falou que os genros, é isso? Seriam salvos também, não seriam? Sim. Só quando chegou de manhã, eles tinham que ter saído à noite, não é isso? Sim. Chegou de manhã, o anjo acordou Ló e falou assim, rapa fora. Era para ter obedecido o anjo e ter ido durante a noite. Não, está perigoso, vamos ficar aqui. Os genros acharam que era brincadeira. Já leu lá, Sandro? Já leu? Ele falou assim, que isso? E ficaram na cidade. Juízo. Caminhou, foram contados os que tinham o direito de sair vivos da cidade. E foram mortos. Eu vou fazer uma coisa holística com vocês. Eu vou fazer com que vocês juntem essas partes, porque não tem como eu ensinar vocês isso, se vocês não perceberem. Perderam o que estava designado para eles. No final das contas, duvidaram. Então, de que adianta você viver uma vida toda assim, o tempo todo ciente, fortalecido, tipo esse que está falando para vocês aqui, que um dia o Senhor vai me cobrar isso?
eu falando com veemência para vocês, mas eu sei que o meu dia vai chegar. E que tudo isso vai ser posto à prova. Para todos. Você professa assim, nas canções da igreja, Senhor, te seguirei até o fim da minha vida. Quanta hipocrisia. Assim que sai da igreja, está preocupado com um cartão de crédito, que fez dívida. Está preocupado com o seguinte, caramba, eu tenho que alugar uma outra casa, porque essa aqui já não dá mais. E Jesus fala, Alessandro, a tua vida não consiste, a vida que eu lhe dou não depende de nada disso. Por isso Lázaro, meu filho, conseguiu ela. Para que Jó tivesse a verdadeira experiência com o Senhor, que ele sempre anunciou no coração, teve que ficar o quê? Igual Lázaro. Perebento, não é isso? E sem nada. Aí no capítulo 19 ele pronuncia, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Não pode acontecer tanta desgraça, ele usou a desgraça. Ao invés de blasfemar contra Deus, ele usou a desgraça civil para ele, para literalmente se aproximar mais ainda. Vocês estão me acusando, mas eu sei que o meu Redentor vai tirar essa carne podre da sepultura. Vai levar para ele, e os meus olhos reais vão vê-lo quem me redimiu. Agora, voltemos para a porta. Lembra que eu falei que nós teríamos que entender a parábola do semeador? Lembra? Sim. Precisamos ler, ou dá para a gente... Acho que precisa ler, porque tem detalhes ali. E ler em Marcos. Por favor. Marcos. Tudo isso, mais uma vez, porque a irmã Beth fez uma pergunta. Lembra que a irmã falou, hein? Eu lembro da pergunta. Você é porque ele não consegue passar com as coisas dele? Não foi isso que você indagou? É porque ele vê dificuldade? Não estava errado não. Só que de uma outra visão. Não, vamos pular direto para a explicação. Acharam aí? Marcos 4, de 1 a 20, mas é só direto para a explicação. Isso é só um introdutório, irmãos. Porque eu sei que os irmãos não entenderam nada. Eu estou falando isso de uma forma graciosa. Não é um abuso, não. Não vos preocupeis. O Senhor revelará a vocês, ao coração de vocês, conforme o desejo que vocês têm do reino dele. Revelará a vocês. Não vai ser o irmão Jerônimo. Não vai ser a Silvia, não vai ser o Alessandro. O Senhor há de revelar. Porque não estamos fazendo aqui, nem eu desejo no meu coração, uma explicação sobre o assunto. Eu desejo receber percepção total do Senhor junto aos irmãos. Acharam? Hein? Sim. Aqui. A 13. É o 4 o quê? 13. Ah, não, mas nós vamos pular direto para o 15. O 13 diz, e dizes, não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Aí o 15. Lê, Silvia, por favor. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Para. Logo no início entra quem? Satanás. Mas a atuação dele, que é eficaz, é com quem? Com que tipo de pessoa? As pessoas que não entenderam, que não receberam a palavra, que não... E quando você não entende, acreditam. é porque você é inocente? Eu não estou entendendo, dá para me explicar? É isso? Talvez já tenha negado. A Bíblia fala que não a compreendem, ou seja, não percebem que a única coisa que tem para salvar a vida deles, ou seja, eu nego isso. Isso não existe. Tá doido, rapaz? Vem curtir minha vida. Vem Satanás já arrebata. A segunda, irmã Elizabeth. Não, perdão, não. A Silvia vai ler, não é isso? Lê o versículo, Silvia. Você leu o 15? 15. Não, o 15 agora. Lê, Silvia, por favor. E da mesma sorte os que recebem sementes sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem.
Isso. Mas, Vai, continua. mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Já estão diante da porta estreita há muito tempo. Podem ficar tranquilos. Aqui está dizendo que a raiz nasceu logo. Ela nasceu. Que maravilha. Mas se ela foi jogada em quê? Que tipo de solo está aí? Que tipo de solo é esse? Solo Rochoso. Ou seja, nascer rápido não é bom. Porque não cria raiz. Nasce logo, por quê? É o contrário. A raiz, não é isso, irmã Elizabeth? Se fortalece primeiro para depois a planta crescer. Por quê? Para que ela possa se nutrir. Mas nessa cresceu logo. Aí vindo o quê? Quais são as características dessa semente? Sobrevindo o quê? Tribulação. Ou perseguição Por causa de quê? da palavra. Fala assim, isso não é nessa vida que Deus pediu para mim, não. Quantos permanecem tendo o título de cristão, mas diz assim, quer saber, meu irmão, não concordo com esse tipo de vida que você está anunciando, não, Jerônimo? Esse tipo de vida, mesmo sabendo e tendo escrito, não concordo, porque eu desejo, porque o meu coração é um coração perverso, eu quero conciliar, eu quero enganar Deus e falar, Senhor, o que eu desejo é lícito, porque o Senhor colocou no meu coração isso. A Bíblia fala, Deus, o que Ele não faz com a pessoa? Segundo Tiago. Deus a ninguém. Porque Ele mesmo não pode o quê? Ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado pela sua própria ou concupiscência, que é a mesma coisa. Quando esta faz o que com ele? Não. Primeiro. O laço. O atrai E o seduz. e o seduz, conversa com ele. Mas eu tenho um compromisso com Deus. E rapaz, tem um jeito. A próprio Deus, ele vai te dar um jeito para isso. Isso lembra muito uma outra coisa interessante, cara, sério. Lembra o jardim do Éden? A conversa com a serpente. A serpente não fala mal de Deus, não. É porque ele está poupando vocês uma coisa maravilhosa. Vocês vão ser como ele. Como ele? Sim. Vocês vão ser como ele, o engano. Volta para a parábola do semeador. Vamos lá. Silvio, continua lendo. Agora é o 19. Não, o 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Isso. Lembra que esses ouviram a palavra. Ou seja, entenderam a palavra. Continua. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Tá bom. Faltou alguma coisa aí que vocês possam dizer, tá bom? Ainda bem que eu não acrescentou esse tipo de coisa. Olha a frase. Lê pausadamente sua frase, Silvia. As condições. Mas os cuidados deste mundo... Calma. Os cuidados desse mundo, eu quero que vocês excetuem alguma coisa. Graças a Deus que isso aí não colocou, então a gente pode. Os cuidados desse mundo. Os enganos das riquezas... Pronto. Por quê? Por quê que todos lutam contra isso? Não tem um momento que tem a palavra riqueza que não tem a palavra engano junto. Engano dela. Engano, mas por quê? Porque eu quero ir para o céu. Entendeu? Eu quero. Então, já me falaram que eu posso. Não faça isso. Mas não é errado. O Senhor que me deu sim. A Bíblia também fala que quando uma pessoa chegar, levantar a mão no céu, sair fogo da mão, e fizer sinais e prodígios e maravilhas em nome do Senhor, e logo em seguida falar assim, vinde, vamos adorar alguns deuses aqui, saiba que eu, o Senhor, estou fazendo o que com vocês? Você lembra, Sandra? Provando o coração de vocês. Provando. Sabe aquele rico? Nós vamos finalizando porque não precisa, sabe o que aconteceu? Quando fala assim, louco, ele fala bens para muitos dias, louco, essa noite não vai ter muitos dias. Vão pedir a tua alma. E esse texto não é uma morte natural, é assim, vai cessar a tua vida como se fosse alguém que vai matar por causa da riqueza, eu não sei. Mas é como se vai cessar de uma forma precoce, ou seja, não era hoje, mas vai ser hoje. E o que você tem? Qual é a pergunta? Para quem quer? Não é que vai a pergunta, louco, essa noite pedirão tua alma. Pedirão tua alma. E o que tens? Para quem o quê?
será? Quem será? Para quem será? O que adiantou? Você não pensou em ninguém. Olha só, você não pensou em ninguém. Olha só, isso tudo aqui é de vocês. Olha, eu ajuntei aqui um exemplo. Mas olha só, eu guardo para que vocês tenham alimento no futuro. Vocês vão comer a minha mesa e ainda vou deixar para vocês isso. Para quem vai ficar? Nem herdeiro você tem. Você juntou e a traça, a ferrugem e os gurgulhos e as minhoquinhas e os insetos e tudo que é ruim vai comer tudo isso. Porque você consistiu a sua vida nisso. Dependeu a sua vida disso. Repete o versículo, Silvia, é o... Não. É os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas. Mas, por favor, marquem isso, olha. Não se deixe enganar, por favor, não se deixe. Ainda que alguém chegue e fale assim, olha, ele está convencendo vocês de uma coisa que é loucura da cabeça dele. Sim, eu concordaria. É loucura da minha mente. Porque loucura é tudo aquilo que não chega ao entendimento. O Felipe vai achar loucura o que vem de mim, um exemplo. Tudo que ele não entender, e vice-versa, eu vou achar loucura tudo que eu não entender. Agora depende da onde parte, se parte de Deus e se parte dos cuidados do mundo. Então vem o engano das riquezas e o que, Silvia? As ambições de outras coisas. Pronto, é isso que mata. Não tinha que ter essa frase. Ambicionar, irmã Beth, de outras coisas. Outras, as corriqueiras. Tudo isso o Senhor pesa, porque o reino dele é importantíssimo. Só vamos saber o valor desse reino realmente quando estivermos nele. A outra, Silvia. E entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. O que quer dizer isso? Sufocam a palavra e fica infrutífera. Alguém sabe explicar? Ou quer dizer, o que entende? Não tem resultado, não produz, não frutifica. Certo. Não, Pode falar. não tem resultado, a palavra não Mas devia faz ter. efeito. Mas devia ter. Porque eles não ouviram a palavra, não está dizendo aqui no início? Não ouviram? Sufocaram pelas coisas, por essas coisas. Então o que eles deviam ter feito? Para isso não... Renunciado. Hã? Renunciado a essas coisas. É mesmo? Aonde que eles receberam a palavra? Entre os espíritos. Eles já estavam lá, não estavam? Já buscavam essas coisas. O que dizia? Então o que eles deviam ter feito, sabe? Sair dos espíritos, ou cortado. Os espinhos, arrebentado tudo, falando, ou ter feito isso aqui, olha, porfiai. Eu vou tampar meus ouvidos, não, eu quero. Eu não estou entendendo essa porta. Eu entendo essa porta. Eu entendo, irmã Elizabeth. Então grava isso no teu coração para que um dia os seus filhos, irmã Elizabeth, vão te perguntar, porque Deus vai conceder isso. Mãe, qual é a razão da sua fé? Vão perguntar, Felipe, vão perguntar, Joyce, qual é a razão de vocês? Porfiai. Lutem com o entendimento desse mundo que está na mente de vocês. Lutem contra isso. E vocês vão chegar à porta. Não chegamos lá, isso é só uma prévia. E vão falar assim: eu posso entrar por essa porta? Ela é estreita para mim. Ela é até muito o quê? Larga. Porque lembram do exemplo daquela porta ali da sala? Eu digo que ela é estreita porque eu quero possibilidades para ela que eu nem sei que eu vou ter. Eu preciso comentar só uma coisa. Pode falar. Senão vai. Nós vamos ter que parar. Vamos ter que. Nem foi chegando assim. Certa vez eu estava num local mesmo, assim, um local assim, e uma pessoa conversando comigo, eu me senti a pessoa mais incrédula, me senti assim, devido à colocação dele. Não que eu acreditasse que eu fosse incrédulo. Eu me senti assim, rapaz, eu sou um miserável diante disso que ele falou. Sei. Ele falou assim, olha, quando a gente quer alguma coisa, a gente determina, acabou e pronto, e acontece, porque o Senhor continuou falando, gente. E eu falei para ele assim, olha, eu creio de uma coisa, ainda que venha a situação contrária e ruim, veio pelo Senhor. Isso aí você não pode ficar com esse pensamento, não, porque é um pensamento derrotado. Okay? E ele mesmo deu exemplo. Quer ver um exemplo disso? Essa semana eu precisei comprar uma determinada coisa, e essa coisa era além das minhas condições. Eu falei, Senhor, não aceito, eu quero. Fui lá e consegui. Quando chegou lá, tinha 1, 2, 3, e eu vi qual era o melhor. Eu falei, Senhor, eu quero esse, que é o melhor. Porque vai ser, inclusive, usado para a explanação dessa fé. Olha, foi o melhor. E, Alessandro, eu consegui.
porque é assim que você tem que fazer. Ponto. Ele saiu daí e falou assim, Jesus, me perdoa pela minha incredulidade. Tá bom, então vamos... Não, calma. Não. Aí Eu teve a quero encerrar conclusão. isso aí. Teve a conclusão. Ah. Foram 6 meses para trocar aquilo, porque segundo ele falou, me enganei. 6 meses para trocar. Só que o que eu estou falando é o seguinte, por um instante, eu vendo a situação de fora, eu falei assim, rapaz, eu realmente sou um incrédulo. Por um instante. Só que eu tinha a certeza que o Senhor que determina para você, ainda que aos seus olhos pareça ser uma coisa ruim. Irmão, Ele não tirou sabe você. quando você fala assim, a palavra de Deus, vou citar um exemplo, a palavra de Deus se renova a cada dia? Só que a palavra não fala isso, a Bíblia fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Está lá em Lamentações. E até fizeram até música sobre isso. Mas eu digo que você é renovado pela mesma palavra, é o contrário. Ou seja, a palavra me renova todos os dias. Então o sentido acaba sendo o mesmo, mas não a palavra. Por que eu estou citando isso? No texto que nós lemos que você leu de Marcos, logo antes fala assim, ó, aqui ó, alguém fala. Aqui. Pedi e dá-se-vos-á, buscai, no versículo 7, do capítulo 7 de Mateus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Então todo mundo pega isso, ó. Mas está dizendo para que é? Não. Só está dizendo, aquele que bate, a porta se abre, não é isso? Aí tudo bem. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo pão ao seu filho lhe dará uma pedra? Entende isso? Olha só, que homem de vocês, que mesmo vocês sendo maus, vocês sabem quando o filho está pedindo uma coisa que é lícito. Exemplo. Família, claro que eu tenho, porque eu vejo que o que ela está pedindo é justo e lícito. Então Jesus está dizendo assim, um Pai do céu dará boas coisas, segundo ele, aos que lhes pedirem. A diferença não está no pedir? Sim. Por que eu pediria, Senhor? Melhora o meu quintal, melhora a minha casa? Não, eu já tenho tudo que é concedido para eu permanecer nessa terra, caminhando. Qualquer coisa que vier pode se tornar laço para mim. E nós vamos parar aqui. Olha bem, porque não tem como continuar. E nem ao menos chegamos a uns 10 metros da porta. Pode parecer loucura, mas para mim a porta é uma só. Depende de... Vamos ver. Depende daquilo que a pessoa... do caminho que a pessoa se fez. Vamos ver no próximo estudo. Não vamos duvidar de nada. Tipo assim, não negamos e nem confirmamos. Tá bom? Vamos lá, vamos tocar de pé, vamos orar. Agradecer a Deus. Olha, irmãos, e nem ao juízo eterno nós chegamos. Mas é incrível, cara, que estudo equivocado. Falou disso, daquilo, os irmãos vão entender. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome, Senhor Deus. Glorificado e bendito é aquele que vive e reina para todo sempre. O Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Pai, que a mente dos meus irmãos seja agraciada segundo a tua santa e boa vontade, Pai. Pai amado, que o entendimento acerca do teu reino, dos mistérios, entre no coração, Pai. E que continuemos a nossa caminhada porfiando, Pai, disputando com o nosso próprio entendimento, com a nossa mente, lutando contra as sofismas e as mentiras, Pai, para que prossigamos e consigamos alcançar, Pai, aquilo que é de promessa do Senhor. Pai amados, nos concede disputa na nossa vida, fortalecimento segundo as dificuldades, vitória nas batalhas para que reinemos com o Senhor e não neste mundo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos cantar só um louvorzinho que tem a ver com essa, o que nós lemos. Não teve nem ensaio não, mas a gente não ia cantar porque o Felipe não pôde ensaiar. Mas eu quero cantar. A letra é simples. Só de repetir os irmãos já vão poder cantar junto. Vê se tá ligado aí, filho, tá? Bota o volume. Isso. Diz assim, ó, quer ver? Escuta, quer ver?
O quê?